Primeiramente, é importante compreender a teoria por trás do objeto de estudo deste experimento, o efeito fotoelétrico. Esse efeito é um fenômeno físico explicado pela física quântica, na qual um material, ao ser iluminado com fótons com energia suficiente, emite elétrons, gerando uma corrente elétrica. Para observar esse fenômeno, utilizou-se como fonte de luz uma lâmpada de vapor de mercúrio capaz de emitir em vários comprimentos de onda. Também um fotodiodo, filtros e uma fonte que permite tanto aplicar voltagens quanto medir a corrente correspondente. Primeiramente, mantemos a frequência constante, com o comprimento de onda setado em 436 nanômetros, a fim de variar a intensidade da luz e analisar como esse parâmetro afeta a corrente resultante. Para isso, utilizamos capas de aberturas diferentes, 2 milímetros, 4 milímetros e, por fim, 8 milímetros. Variando-se a tensão aplicada, obtemos os resultados da tabela. Aqui temos o gráfico corrente obtido em função da tensão aplicada, primeiramente para a abertura de 2 milímetros. Aqui, novamente o gráfico corrente por tensão, agora para a abertura de 4 milímetros. Por fim, medimos a corrente em função da tensão para a abertura de 8 milímetros. Note que para as tensões a partir de 10 volts, a corrente ficava fora do intervalo de medição do aparelho. Colocando os valores obtidos em um só gráfico, observa-se que, quanto maior a abertura, maior a taxa de crescimento da corrente em função da tensão. Além disso, o ponto em que a corrente é nula coincide nos três gráficos, em menos 1,3 volts. Esse valor é chamado de potencial de freamento. Logo, nota-se que o potencial de freamento independe da intensidade da luz, o que é explicado pelo efeito fotoelétrico. A emissão de elétrons é dada pela interação individual entre um elétron e um fóton, o qual deve ter energia suficiente para conseguir emitir o elétron. Tal energia é chamada de função trabalho. Caso o fóton não tenha energia suficiente para emitir elétron, o que é observado quando a corrente é zero, mudar a quantidade de fótons não influenciará a emissão de elétrons, uma vez que a interação é individual e cada fóton não possui a energia necessária. Já quando os fótons possuem a energia necessária para emitir o elétron, quanto maior a intensidade da luz e a quantidade de fótons, mais interações entre fótons e elétrons ocorrerão, e, consequentemente, mais elétrons serão emitidos, ocasionando uma maior corrente, como observado experimentalmente. Para a medida 2, mantemos agora a abertura constante em 4 milímetros e observamos o efeito da variação do comprimento de onda da luz na corrente resultante para cada tensão aplicada, obtendo então a tabela mostrada. Agora, colocando os valores em um gráfico, observa-se que, quanto menor o comprimento de onda, maior a corrente obtida em função da tensão aplicada. Isso pode ser explicado pois, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, e, consequentemente, maior a energia que o fóton carrega. Quando a energia do fóton é maior que a função trabalho, além do elétron ser extraído, o excedente de energia se transformará em energia cinética do elétron, fazendo com que ele saia do eletrodo com maior velocidade, quanto maior a energia recebida. Por isso, quanto maior a frequência, maior será a energia, maior será a velocidade adquirida pelo elétron e, consequentemente, maior será o valor da corrente, como foi observado. Para a medida 3, analisamos para qual tensão a corrente resultante era zero, variando-se o comprimento de onda emitido, obtendo a tabela mostrada. A partir da fórmula à direita e dos valores experimentais, é possível utilizar regressão linear para descobrir a constante de Planck h, que seria o coeficiente angular da reta, e a função trabalho w, em que -w é o coeficiente linear da reta. Assim, a partir do valor da carga do elétron e das tensões de freamento medidas, obtemos os valores da variável dependente da equação, E
vezes VF. Além disso, considerando que a frequência da luz é dada pela velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda, também podemos obter a variável independente da equação, f, em terahertz. Assim, temos os valores mostrados na tabela. À direita, temos o gráfico que mostra o módulo do potencial de freamento em função da frequência. A partir dos valores de y e x na tabela, foi possível encontrar, por regressão linear, os valores de h e de w. Dessa forma, nota-se que, para o h, uma vez que buscávamos a constante de Planck, igual a 6,62 vezes 10 a menos 34, concluímos que o valor encontrado é muito convincente. Além disso, o valor teórico esperado para w era de 7,2 vezes 10 a menos 19, o que, apesar de ter um erro relativo maior comparado à medida anterior, também se mostrou muito próximo do esperado. Para um cátodo de outro material, teríamos um comportamento de gráfico semelhante, embora houvessem especificidades nos valores de frequência e do EVF para cada cátodo, o comportamento gráfico ainda se assemelharia a uma reta. A diferença mais notável seria exclusivamente no W, ponto qual a reta cruza o eixo Y. Isso porque o W depende justamente do material e elemento do cátodo. Algumas possíveis fontes de erro seriam, primeiramente, uma má calibragem manual da fonte, tanto para selecionar a tensão quanto para medir a corrente oferecida. Além disso, é possível que a lente escolhida, como filtro, possua alguma opacidade inesperada, seja por sujeira ou deformidades, resultando em algumas alterações.